Quando Larissa ingressou no curso de jornalismo na Universidade Mackenzie aos 19 anos, estava determinada a se destacar academicamente e construir uma carreira sólida na área de comunicação. Vinda de uma família de classe média em Santos, havia trabalhado 2 anos após o ensino médio para juntar dinheiro para a faculdade, e entendia que essa era sua oportunidade de ascensão social através da educação. Era uma aluna dedicada, participava de projetos extracurriculares e sonhava em trabalhar em grandes veículos de comunicação ou até seguir carreira acadêmica. Durante o segundo semestre do 3º ano, Larissa se matriculou na disciplina Teoria da Comunicação Avançada, ministrada pelo professor Dr. Maurício Santos, um dos docentes mais respeitados do departamento. Dr. Maurício tinha 48 anos, doutorado pela USP e diversos livros publicados sobre comunicação social, e uma reputação sólida como pesquisador e orientador. Seus cursos eram concorridos, e ter boas notas com ele era considerado fundamental para quem tinha ambições acadêmicas na área. O primeiro encontro com o professor Maurício foi impressionante. Ele demonstrava conhecimento profundo sobre teorias de comunicação, fazia conexões interessantes entre conceitos clássicos e questões contemporâneas, e tinha uma forma de lecionar que era ao mesmo tempo rigorosa e inspiradora. Durante a apresentação da disciplina, ele explicou que buscava formar não apenas jornalistas competentes, mas pensadores críticos capazes de analisar e transformar o cenário midiático brasileiro. Comunicação é poder, professor Maurício, disse na primeira aula. E com poder vem responsabilidade. Meu objetivo é identificar alunos que têm potencial para exercer esse poder de forma ética e inteligente. Nem todos estão preparados para esse nível de responsabilidade, mas aqueles que estão, receberão toda a minha atenção e orientação. Desde as primeiras semanas, ficou claro que Larissa estava entre os alunos que professor Maurício considerava promisor. Ela participava ativamente das discussões, fazia perguntas inteligentes e entregava trabalhos que demonstravam compreensão sofisticada dos conceitos abordados. Professor Maurício frequentemente usava os trabalhos dela como exemplo para a turma, elogiava suas contribuições durante as aulas e sugeria leituras adicionais para alunos de nível superior como você. Durante o segundo mês da disciplina, professor Maurício começou a convidar Larissa para conversas após as aulas. Inicialmente, essas conversas focavam em questões acadêmicas. Ele oferecia orientações sobre como aprofundar seus estudos, sugeria temas para trabalhos futuros e compartilhava insights sobre o mercado de comunicação. Você tem potencial para ir muito além da graduação, ele dizia. Com orientação adequada, poderia seguir carreira acadêmica ou trabalhar nos melhores veículos do país. As conversas pela gradualmente se tornaram mais longas e pessoais. Professor Maurício fazia perguntas sobre os objetivos de carreira de Larissa, sua situação financeira, seus relacionamentos familiares e até sua vida social. Para orientar adequadamente um aluno, ele explicava: preciso entender não apenas suas capacidades intelectuais, mas também seu contexto pessoal e suas motivações profundas. Quando Larissa mencionou que trabalhava meio período para custear os estudos e que sua família tinha recursos limitados, professor Maurício mostrou interesse particular em sua situação. É admirável como você consegue manter excelência acadêmica mesmo com pressões financeiras, disse. Conheço oportunidades de bolsas e estágios que poderiam ajudar. Deixe-me ver o que posso fazer para apoiar seu desenvolvimento. Durante o 3º mês, professor Maurício começou a oferecer oportunidades especiais para Larissa, que não estavam disponíveis para outros alunos. Convidou-a para participar de um projeto de pesquisa remunerado, ofereceu cartas de recomendação para bolsas de estudo e até mencionou possibilidades de publicação conjunta. Você tem qualidades raras, explicou. Seria irresponsável de minha parte não investir em seu desenvolvimento. Considero você uma proteção especial. As oportunidades eram genuinamente valiosas e poderiam acelerar significativamente a carreira acadêmica de Larissa. Professor Maurício tinha conexões importantes na academia e no mercado, e seu apoio poderia abrir portas que levariam anos para acessar independentemente. Larissa se sentia honrada pela atenção e grata pelas oportunidades. Durante o 4º mês, as interações com o professor Maurício começaram a incluir encontros fora do ambiente universitário. Ele sugeriu almoços para discutir projetos,
em ambiente mais relaxado, convites para eventos acadêmicos onde ela poderia fazer networking importante e até ofertas para levá-la a conferências em outras cidades para expandir seus horizontes acadêmicos. O desenvolvimento intelectual real acontece fora da sala de aula. Professor Maurício explicou quando propôs o primeiro almoço. Os melhores mentores acadêmicos sempre desenvolveram relacionamentos próximos com seus orientandos, e que se criam carreiras verdadeiramente excepcionais. Inicialmente, esses encontros mantinham foco profissional. Professor Maurício apresentava Larissa a outros acadêmicos, discutia oportunidades de carreira e oferecia conselhos valiosos sobre como navegar o mundo acadêmico. Mas gradualmente as conversas começaram a incluir tópicos mais pessoais. Ele fazia perguntas sobre seus relacionamentos românticos, seus planos pessoais e até suas inseguranças e medos. Para ser uma comunicadora eficaz, ele dizia: "Você precisa entender suas próprias motivações e vulnerabilidades. Isso requer autoconsciência profunda e orientação de alguém com experiência." Professor Maurício posicionava essas conversas pessoais como desenvolvimento profissional necessário. Durante o 5º mês, professor Maurício começou a fazer comentários sobre outros professores e alunos que demonstravam possessividade em relação a Larissa. Quando ela mencionava conversas interessantes com outros docentes ou colaborações com colegas, ele expressava preocupação sobre essas influências. Professor Silva tem abordagens antiquadas que poderiam limitar seu desenvolvimento, ele disse sobre um docente com quem Larissa estava considerando fazer iniciação científica. E esse grupo de colegas com quem você tem estudado, eles não estão no seu nível intelectual. Você deveria ser cuidadosa para não se deixar influenciar por mediocridade. Professor Maurício também começou a posicionar-se como o único mentor realmente qualificado para orientar o desenvolvimento de Larissa. Nem todos os professores têm as conexões e experiência necessárias para apoiar alunos excepcionais, explicava. Seria uma pena você dispersar sua energia com orientadores menos competentes quando tem acesso à orientação de mais alto nível. Durante o 6º mês, professor Maurício propôs que Larissa participasse de um projeto de pesquisa exclusivo que exigiria trabalho intensivo durante as férias de verão. O projeto envolveria viagens para outras cidades, longas horas trabalhando sozinha com ele, e produção de material que poderia ser fundamental para suas chances de ingressar em programas de pós-graduação. Esta é uma oportunidade única. Alex, o projeto recebeu financiamento especial, e você seria minha única assistente de pesquisa, trabalhando intensivamente comigo durante o verão. Você poderia produzir material suficiente para garantir a aceitação em qualquer programa de mestrado do país. Quando Larissa hesitou em aceitar o projeto, expressando preocupação sobre passar o verão inteiro trabalhando intensivamente com o professor, Maurício reagiu com um desapontamento que parecia desproporcional. "Estou surpreso com sua hesitação", disse. "Pensei que você fosse mais ambiciosa. A maioria dos alunos faria qualquer coisa por uma oportunidade assim." A implicação de que ela não era ambiciosa o suficiente, se não aceitasse passar meses trabalhando sozinha com ele, foi manipulativa. Professor Maurício estava usando as ambições acadêmicas de Larissa para pressionar a aceitação de arranjos que a deixavam desconfortável. Durante o 7º mês, quando Larissa declinou o projeto de verão, professor Maurício começou a fazer comentários sobre a aparência e características pessoais dela, que cruzavam a linha do profissional para "Você tem uma presença muito marcante", disse após uma apresentação em classe. "Essa combinação de inteligência e carisma é rara. Você deveria considerar carreira em televisão. Tem o tipo de apelo que atrai audiências." O foco na aparência física e apelo em contexto acadêmico foi inapropriado. Professores universitários devem avaliar alunos baseado em mérito intelectual, não em atratividade ou características físicas. Professor Maurício também começou a compartilhar informações pessoais sobre si mesmo de formas que violavam limites profissionais apropriados. Mencionava problemas em seu casamento, frustração com a falta de compreensão intelectual de pessoas ao seu redor, e até opiniões sobre o tipo de mulher que considerava intelectualmente estimulante. "É raro encontrar alguém que combine beleza, inteligência e ambição como você", lhe disse durante uma conversa após aula. "A maioria das pessoas que conheço são medíocres em pelo menos uma dessas áreas. É refrescante trabalhar com alguém que é excepcional em todos os aspectos." O comentário sobre ela ser excepcional em beleza, inteligência e ambição foi claramente inadequado,
para contexto acadêmico. Professor Maurício estava sexualizando uma relação que deveria ser estritamente intelectual. Durante o 8º mês, professor Maurício propôs mudanças na estrutura de orientação que cruzavam limites acadêmicos apropriados. Sugeriu encontros regulares em sua casa para trabalhar em ambiente mais confortável, viagens a conferências onde dividiriam acomodações para otimizar orçamento, e até coautoria em artigos onde ela seria parceira intelectual completa, em vez de assistente. Nossa colaboração transcendeu a dinâmica tradicional professor-aluna, ele explicou. Você demonstrou capacidade intelectual que merece tratamento como colega. Deveríamos formalizar essa parceria de formas que reconheçam sua contribuição real. A declaração de que eles eram parceiros em vez de professor e aluna foi um cruzamento definitivo de limites acadêmicos. Professor Maurício estava tentando recontextualizar uma relação de poder hierárquica como colaboração entre iguais, o que não era verdade dada a diferença de posição e poder. Quando Larissa expressou desconforto com as propostas e tentou reestabelecer limites acadêmicos apropriados, a reação de professor Maurício foi reveladora. Sua postura paterna e encorajadora desapareceu, substituída por frieza e crítica sutil. Talvez eu tenha superestimado sua maturidade intelectual, disse. Estudantes verdadeiramente excepcionais são capazes de pensar além de convenções. Limiton. Se você prefere estruturas tradicionais, talvez devesse trabalhar com orientadores mais convencionais nos trabalhos e provas seguintes. Professor Maurício se tornou gradualmente mais crítico com o desempenho de Larissa. Começou a apontar deficiências em trabalhos que anteriormente teria elogiado. Questionou se ela estava aplicando suficiente esforço e sugeriu que sua resistência a feedback construtivo estava limitando seu desenvolvimento. Você está regredindo academicamente, ele explicou quando ela questionou as notas mais baixas. Talvez esteja se deixando influenciar por pessoas que não compreendem excelência acadêmica, ou talvez não esteja mais disposta ao nível de comprometimento necessário para trabalho de alta qualidade. Professor Maurício estava usando o poder sobre as notas de Larissa como alavanca para forcá-la a aceitar níveis crescentes de intimidade pessoal e arranjos fora dos limites acadêmicos. April estava criando uma dinâmica onde resistir suas propostas era interpretado como declínio em capacidade intelectual. Durante o 9º mês, quando Larissa manteve firme sua posição sobre limites profissionais, professor Maurício escalou para táticas mais diretas de intimidação acadêmica. Começou a fazer comentários negativos sobre ela para outros professores. Questionou sua adequação para programas de pós-graduação. E até sugeriu que talvez não tivesse temperamento adequado para a carreira acadêmica. Larissa descobriu essas conversas quando um professor amigo mencionou que Maurício havia expressado preocupações sobre seu comprometimento e estabilidade emocional. O fato de que ele estava deliberadamente sabotando sua reputação acadêmica foi devastador. Professor Maurício também começou a usar seu conhecimento sobre a situação financeira de Larissa como ferramenta de pressão. Retirou ofertas de bolsas e projetos remunerados que havia proposto anteriormente, explicando que elas eram destinadas a alunos que demonstrassem comprometimento total com excelência acadêmica. Recursos limitados devem ser direcionados para estudantes que maximizarão seu potencial, ele disse quando Larissa perguntou sobre uma bolsa que ele havia mencionado anteriormente. Talvez você devesse reconsiderar suas prioridades, se realmente precisa de apoio financeiro. A chantagem através de oportunidades financeiras foi particularmente cruel, dado que professor Maurício conhecia as dificuldades econômicas de Larissa e havia usado esse conhecimento para construir dependência. Durante o 10º mês, quando ficou claro que Larissa não cederia suas propostas, professor Maurício começou uma campanha sistemática para isolá-la academicamente. Dissuadia outros professores de aceitá-la em projetos, questionava suas qualificações para oportunidades competitivas e até circulou preocupações sobre sua capacidade de trabalhar colaborativamente. Larissa percebeu o que estava acontecendo. Quando múltiplas oportunidades acadêmicas que parecia ter garantidas subitamente se tornaram indisponíveis, professores que anteriormente demonstravam interesse em orientá-la começaram a expressar reservas sobre seu perfil.
Professor Maurício também usou sua posição de poder para afetar as notas finais de Larissa de forma que prejudicaria suas chances de aceitação em programas de pós-graduação. A nota que ela recebeu na disciplina dele foi significativamente mais baixa do que seu desempenho justificaria, e ele se recusou a fornecer cartas de recomendação que havia prometido. Cartas de recomendação devem refletir a avaliação honesta, ele explicou quando ela perguntou sobre as cartas. Dado seu desempenho recente e questões sobre comprometimento, não posso conscientemente fornecer recomendação forte. Sistemática das perspectivas acadêmicas de Larissa foi uma forma sofisticada de vingança. Por ela ter rejeitado suas propostas inadequadas, Professor Maurício estava usando todo o seu poder institucional para punir uma aluna que havia estabelecido limites apropriados. Larissa procurou ajuda da coordenação do curso, mas descobriu que fazer denúncias contra professores estabelecidos era extremamente difícil. Professor Maurício tinha décadas de reputação sólida, conexões importantes na universidade e a habilidade de apresentar qualquer conflito como diferenças acadêmicas legítimas. Essas são acusações muito sérias, disse a coordenadora. Professor Maurício é um dos nossos docentes mais respeitados. Você tem evidências concretas de comportamento inadequado? Conversas particulares e ofertas de orientação não constituem assédio, mesmo que você tenha se sentido desconfortável. A dificuldade de provar assédio acadêmico sutil foi frustrante. Professores experientes sabem como manter comportamento inadequado dentro de limites que são tecnicamente legais, mas emocionalmente manipulativos. Durante o 11º mês, Professor Maurício intensificou seus esforços para controlar o futuro acadêmico de Larissa. Usou sua rede de contatos para alertar outros professores sobre supostos problemas com ela. Bloqueou oportunidades de pesquisa através de comentários negativos informais. E até influenciou processos seletivos onde tinha participação. Larissa descobriu a extensão de sua interferência quando foi rejeitada de um programa de intercâmbio, para o qual estava bem qualificada. Um professor amigo confidencialmente revelou que Maurício havia feito observações preocupantes sobre sua adequação para o programa. Ele disse que você tinha problemas com autoridade e dificuldade para aceitar feedback construtivo. Professor explicou. Também mencionou preocupações sobre estabilidade emocional e comprometimento acadêmico. Infelizmente, comentários dele têm muito peso nas decisões. A campanha de difamação acadêmica foi devastadora para as perspectivas de carreira de Larissa. Professor Maurício estava sistematicamente destruindo sua reputação, através de comentários que eram impossíveis de contestar diretamente. No final do ano acadêmico, Larissa percebeu que teria que mudar completamente seus planos. As oportunidades de pós-graduação que havia planejado se tornaram inacessíveis devido à interferência de Professor Maurício. Sua média geral havia sido prejudicada pela nota baixa na disciplina dele, e a falta de cartas de recomendação forte limitava suas opções. Ela decidiu transferir para outra universidade onde Professor Maurício não tivesse influência, mas isso significava começar do zero em termos de relacionamentos acadêmicos e oportunidades. O custo emocional e financeiro da transferência foi significativo. 2 anos depois, Larissa recebeu uma mensagem de uma caloura do curso de jornalismo, que havia conseguido seu contato através de redes sociais. A estudante explicou que estava tendo problemas similares com o professor Maurício e queria saber se Larissa estaria disposta a compartilhar sua experiência. Ele está fazendo as mesmas coisas, a estudante explicou, oferecendo oportunidades especiais, convidando para almoços, fazendo comentários sobre minha aparência. Quando recusei participar de um projeto de verão sozinha com ele, minhas notas começaram a cair. A revelação de que professor Maurício estava repetindo o mesmo padrão com novas estudantes foi devastadora, mas não surpreendente. Predadores acadêmicos frequentemente desenvolvem métodos sistemáticos que repetem com múltiplas vítimas ao longo dos anos. Quando Larissa investigou mais, descobriu que professor Maurício tinha um histórico de comportamento inadequado que a universidade havia ignorado ou minimizado. Pelo menos 4 outras alunas haviam enfrentado situações similares ao longo da década anterior, mas todas haviam sido desencorajadas de fazer denúncias formais ou haviam simplesmente transferido para outros cursos. A universidade havia efetivamente permitido que professor Maurício continuasse predando estudantes porque ele era financeiramente valioso para a instituição. Seus livros e pesquisas geravam prestígio,
Ele atraía financiamento externo, e suas conexões profissionais beneficiavam o departamento. Larissa se juntou a um grupo informal de ex-alunas para documentar o padrão de comportamento de professor Maurício e pressionar a apuração institucional, mas descobriram que universidades frequentemente protegem professores estabelecidos em detrimento de estudantes vulneráveis. O sistema acadêmico é estruturado para proteger poder existente, explicou uma advogada especializada em assédio educacional. Professores têm tenure, conexões institucionais e recursos para se defender. Estudantes são temporários e facilmente substituíveis. É uma dinâmica de poder muito desigual. Hoje, 4 anos depois de formar-se, Larissa trabalha como jornalista em uma empresa de comunicação corporativa. Embora tenha conseguido construir uma carreira profissional satisfatória, ainda sente o impacto da sabotagem acadêmica de professor Maurício. Perdeu oportunidades de pós-graduação, conexões acadêmicas valiosas e confiança no sistema educacional. A experiência a ensinou que predadores acadêmicos são particularmente perigosos porque controlam aspectos fundamentais do futuro profissional de estudantes. Quando professores decidem sabotar uma carreira, eles têm ferramentas institucionais poderosas para fazer isso de formas que são difíceis de detectar ou contestar. Ela aprendeu que o sistema acadêmico frequentemente falha em proteger estudantes contra abuso de poder porque valoriza prestígio e recursos mais do que bem-estar estudantil. E descobriu que algumas pessoas escolhem carreiras acadêmicas especificamente porque elas fornecem acesso a jovens vulneráveis em posições de dependência econômica e profissional. Porque pessoas como o professor Maurício entendem que ambições acadêmicas podem ser weaponizadas contra estudantes talentosos, transformando a busca legítima por educação superior em oportunidade para controle, manipulação e satisfação de desejos de poder através de destruição sistemática de carreiras promissoras. E às vezes os predadores mais perigosos são aqueles que controlam as portas para nossos sonhos, porque eles sabem exatamente quanta destruição podem causar quando essas portas são fechadas.